Prepare-se, aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, você passa a ouvir o programa Diário Semanal. Diário Semanal. A apresentação: Adriana Araújo. Adriana Araújo. A notícia de maneira imparcial. Bom dia, Adriana. Bom dia, são exatamente 10 horas. Hoje, como sempre, o programa Diário Semanal oferece o melhor da notícia, da informação a todos os meus ouvintes. Hoje também eu gostaria de mandar um abraço todo especial a todos os papais, a todos que amanhã é o Dia dos Pais, e refletir só uma coisa aqui com vocês. Quantas pessoas queriam ter um pai para dar um abraço? Quantas pessoas queriam voltar para casa? Ou poder ter um final de semana para visitar seus pais e não tem? Por isso eu digo a você, às vezes presente não é o valor. Presente não é o preço que você vai pagar, mas o preço de um abraço, de uma palavra, de amor, de carinho. Às vezes tem pessoas, sabe? Eu não tenho meu pai. Perdi há muitos anos e gostaria muito, muito mesmo, de ter ele para poder ouvir. Até mesmo quando os pais da gente ficam com aquelas conversas repetitivas, não é? Ele conta uma história, conta 2, 3 vezes. Aí você fala, poxa, estou pagando mais um mico. Meu pai fala a mesma coisa. Não faça isso. De cada vez que ele repetir uma história, dê um abraço nele e diga, pai, estou pronto para te ouvir. Às vezes o pai que é 2 vezes pai, que é o vovô, né? Está sempre assim, idade já mais avançada. Tão gostoso quando você ouve a história de um idoso, de uma pessoa que já está com a idade avançada, porque um dia ele já fez isso por você. Por que você não pode ouvir? Você tem ideia de quantas vezes ele ouviu você repetir a mesma coisa quando criança? Por que não ouvir quando ele está idoso? Tem gente que às vezes para visitar um pai tem que ter um motivo presente para levar. O melhor presente é o amor. Esse não tem preço. Não tem preço. E se você ama e tem amor por Deus, seu pai vale tudo. Eu desejo a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Um abraço a todos os papais, até mesmo aqueles que os filhos esqueceram e que estão jogados nos asilos, jogados nas ruas, na esperança de um dia talvez reencontrar seus filhos. Quantas pessoas? Eu ouvi uma história de um senhor que ele disse que olha todos os dias na porta do asilo, esperando que um dia o filho ou a filha apareça para dizer, pai, eu vim me buscar. Infelizmente, ele disse que pensa assim, que é para criar a ilusão de um dia melhor. Aí você imagine, será que um dia você não vai precisar ficar esperando que seu filho vá lhe buscar? Pense nisso. E as minhas criancinhas aí que estão ligadinhas com a Adriana Araújo, procure obedecer, procure. O melhor presente que você pode dar ao seu pai é poder ouvir, seguir um pouco os conselhos dos seus pais. Isso é tudo que eu desejo a todos os pais. Que tenham bons filhos, mas que dê limites e possam dar uma boa educação, valores. Porque se você amanhã faltar, e só Deus tira. Dinheiro qualquer um chega e toma. Mas os valores, limites, ensinar o que é certo, o que é errado, dar uma boa educação, isso só você pode fazer. Não é que a escola tem que fazer tudo isso, não. A primeira escola é a casa dos pais. Eu te digo uma coisa, eu tenho valores que eu aprendi quando eu tinha 5 anos de idade e te preservo até hoje. E me sinto a pessoa mais feliz do mundo por ter ouvido tanto os meus pais e meus avós. Eu quero dizer para você que hoje eu estou com uma mesa maravilhosa. Nós vamos falar sobre justiça restaurativa. Do outro lado aí você deve estar dizendo, Adriana, o que é justiça restaurativa? Se você ficar ligado até meio-dia com o Diário Semanal, você vai começar a entender. Nós estamos aqui com uma pessoa que ela não só entende de justiça restaurativa, mas assim, uma pessoa que vai fazer com que você absorva e entenda melhor. O tema é maravilhoso, por isso eu peço a tua companhia até o meio-dia. Quero agradecer a todos os meus colaboradores que me ajudam a manter esse programa no ar. Unimed Sul do Pará, cuidar de você, esse é o plano. A Renovar a utilidade para o seu lagum, maravilha para o Dia dos Pais, gente. E a Renovar é diferente. Hoje vai estar fechada, mas segunda-feira, quando já passou o Dia dos Pais, aí é que ela faz aquela festa mesmo. Então você não pode dizer que passou o dia. Você vai ter atrasado, mas vai ter.
Gostaria de dar um ouvinte da zona rural em especial, aos meus colonos. Quantos hoje estão esperando seus filhos? Lembre que amanhã é o Dia dos Pais. Eu gostaria de dar um louvor especial à Farmácia Santa Cruz. Seraldo, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Dr. Tiago Barros, nefrologista, Clínica Classe. Dr. Marcelo Berman, dermatologista, Clínica Potiguar. JJ Motos, amigo das motocicletas. Dr. Carlos André, cardiologista, Cardiovais. Óticas Helena, ótica quem melhor atende você. Doutora Nayara Souza e Silva, oftalmologista. E Dr. Anderson Bastos, obstetra. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Que Deus possa dar a vocês em dobro tudo o que vocês têm feito por mim e por toda essa comunidade, que através desse programa eu levo a notícia de maneira imparcial. Hoje eu gostaria de dizer para você uma pequena reflexão, para que a gente possa iniciar o tema e fazer a apresentação da nossa mesa. Uma simples mensagem: amor, justiça e paz. Como podemos lutar pela paz se não há justiça no mundo? Como podemos lutar pela paz se há tanto desamor? Enquanto uns têm tudo, outros nada tiveram. Enquanto uns têm muito e outros precisam, e outros não têm nada, nem mesmo para comer. Não poderá haver paz no mundo tão desunido. Para haver justiça e paz é preciso primeiro haver amor entre todos nós. É preciso que as pessoas amem e se respeitem um pouco mais. Perceba que todos nós somos humanos e que nesse planeta, de todos, que não é justo que tantos estejam privados daquilo que o mundo tem a nos dar. O mundo precisa de amor, amor ao próximo, compaixão, generosidade. Só assim podemos haver justiça, só assim pode haver paz. Sem amor, justiça e igualdade não há paz. Se você parar para refletir, tudo está em torno do amor e da fé em Deus. A todos vocês eu dedico essa mensagem do Dr. Marcelo Berman, dermatologista, oferecendo a todos os ouvintes do Diário Semanal. Vamos à nossa apresentação da mesa, para que vocês saibam quem vai participar hoje do programa Diário Semanal. Dando um bom dia à nossa uma nova psicóloga, que está fazendo parte também hoje aqui do Diário, mais uma, lembrando aí, mandando um alô especial para a Agda. Bom dia, minha amiga. Eu gostaria que você passasse seu perfil profissional e aproveitasse para te dar as boas-vindas. Obrigada pela tua presença. Bom dia. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui na Rádio Itacaiunas. Também um bom dia para os ouvintes. Meu nome é Márcia, eu sou psicóloga da Vara da Execução Penal e estou também com a Lorena participando dessa mesa da Justiça Restaurativa, que eu fiz o curso e já estou começando a aplicar a Justiça Restaurativa. E daqui a pouquinho todo mundo vai entender um pouquinho o que é, né, Márcia? Isso. Obrigada pela tua presença, minha querida. Zélia, minha querida educadora. Zélia, bom dia. Bom dia, sou a professora Zélia Borges, professora de língua portuguesa. Também sou do Fórum Permanente de Mulheres e do Grupo de Mulheres Arco-Íris da Justiça. Eu gostaria de te agradecer porque uma pauta tão importante dessa, né, aplicada, que a gente precisa entender e praticar, né, na solução ou no agravamento de conflitos, tanto das escolas como movimentos sociais. Então, muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a você, Zélia. Doutora Lorena, bom dia. Gostaria que a senhora passasse seu perfil profissional, por favor. Bom dia. De imediato, eu já agradeço a sensibilidade por tratar o tema da justiça restaurativa e me convidar para fazer uma reflexão coletiva. Atualmente sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Sudeste do Pará, Unifespa, e estou à frente da direção da Faculdade de Direito, desenvolvendo trabalhos e pesquisas no âmbito da justiça restaurativa. Eu espero contribuir para refletir um pouco mais sobre uma nova possibilidade de solução de conflito, onde todas as pessoas afetadas vão estar, de certo modo, participando e buscando coletivamente a solução. E Lorena, que currículo, hein? Que conhecimento sobre justiça restaurativa. Realmente, obrigada pela tua presença, minha querida. Também temos um novo convidado hoje aqui, fazendo parte do Diário Semanal, nos acompanha nessa mesa. Bom dia. Bom dia, meu nome é Andrei Cesário, sou aluno da professora Lorena, pesquiso também em Justiça Restaurativa orientado por ela
E a minha pesquisa é mais na área da justiça restaurativa, a tentativa de aplicar a justiça restaurativa na justiça do trabalho. Andrei, muito obrigado pela sua presença, tá, meu Obrigado. querido? Fique à vontade. Vera, minha querida, bom dia, nossa psicóloga Vera também. Hoje nós estamos ricos em termos de psicólogo, né? Duas meninas aqui, bastante competentes. Bom dia, Vera. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a psicóloga Vera Moraes. Eu faço parte da Coordenadoria da Mulher. E o que é a Coordenadoria da Mulher? É uma entidade da prefeitura onde nós acolhemos as mulheres. Vocês que precisarem de alguma informação, de algum acolhimento, vocês podem procurar a Coordenadoria da Mulher no prédio da prefeitura, e lá nós também oferecemos atendimento psicológico. Eu fiz o curso junto com a Lorena, né, de Justiça Restaurativa, já fiz algum acompanhamento com ela e acredito que os conflitos eles podem ser, sim, resolvidos dentro de uma conversa, de diálogo, dentro de um programa onde a gente possa estar resolvendo as situações de forma mais humanitária. Obrigado. Obrigada pelo convite. A apresentação da mesa foi oferecida aqui, Quitanda do Bairro, da Café da Manhã, atendimento de segunda a sábado. Fica aqui ao lado do Grupo Correia, Quitanda do Bairro. Magnífico em sabor, melhor café da manhã. Falando em justiça restaurativa, falar de justiça restaurativa não é tarefa fácil. As dificuldades são inúmeras de diversas ordens. Enfrentar a desconfiança, a resistência de muitos, quase sempre um fruto do desconhecimento do tema. Apresentar noções nem mesmo amplas, vagas, nem muito instrutivas, de um modelo de justiça que está em construção, em constante transformação. Refletir sobre uma proposta de modelo de justiça restaurativa adequada à cultura brasileira são alguns desses desafios. A Lorena que o diga, né, Lorena? Que desafio, né, meu amigo? Que coragem. Muita coragem. Para começar o programa, no decorrer do programa, nós ainda temos 2 convidados que ainda vai participar da mesa, mas deixa para anunciar quando ele chegar. Estou aguardando você, meu amigo. Deve estar na estrada. Um abraço aí do tamanho do meu coração. Lorena, o que é justiça restaurativa e quando começou no Brasil? Qual o objetivo da mesma? Então, a justiça restaurativa não é algo novo, né? Ela já vem sendo praticada desde a ancestralidade pelos aborígenes da Austrália e da Nova Zelândia e sul do Canadá, como uma prática cultural e ancestral. Ela começa a ser sistematizada e a partir daí começam a desenvolver alguns estudos. Mas justiça restaurativa na perspectiva acadêmica, ou melhor, sistematizada, ela começa a partir da obra de Howard Zerk, Trocando as Dentes, que é um estudioso norte-americano que começa a pensar um pouco criticamente sobre justiça restaurativa e passa a refletir isso e sistematizar. Pois bem, então a partir daí esses estudos eles vão avançando e se espraiando pelo mundo inteiro. No Brasil ela chega a pouco mais de 10 anos pela via do judiciário, né? Inicia um trabalho pioneiro no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tratando com um público específico, que são os adolescentes em conflito com a lei, e a partir de então começa a amadurecer no Brasil, pela via do judiciário, a proposta restaurativa. Mais recentemente, o CNJ espraia e amplia a atuação da justiça restaurativa para o âmbito da violência doméstica cometida contra a mulher. De maneira que a gente pode entender que justiça restaurativa é uma nova forma, uma nova maneira de observar o conflito a partir de uma outra perspectiva, quando se considera que o conflito ele viola inicialmente as relações interpessoais, para depois então violar as regras do Estado. E quando a gente faz essa reflexão, a gente constrói esse paradigma da justiça restaurativa contradizendo, vamos dizer assim, o modo de ver do Estado pelo conflito, que ele vê o conflito apenas como uma violação das regras do Estado. E para compreender verdadeiramente o que é justiça restaurativa, é preciso que se diga que não há um conceito, uma definição, né, porque ela está em constante transformação, em constante ajustamento a partir do contexto
social, político, econômico, de onde ela vai ser implementada. Mas eu costumo sempre referenciar a definição de justiça restaurativa pela aquela definição que foi oferecida por Howard Zerk. Então a gente precisa entender que a justiça restaurativa é um processo para envolver tanto quanto possível todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas na medida do possível. Então, esse conceito a gente pode destrinchá-lo para melhor compreensão do que seja a justiça restaurativa. Mais alguém gostaria de participar? Você, Andrei, quer contribuir com a pergunta? A justiça restaurativa seria, como a professora Lorena bem expôs, uma forma de aperfeiçoar a resolução dos conflitos, e não necessariamente pela via estatal. Fazer com que empoderar as pessoas para que elas próprias consigam, de fato, encontrar uma solução que repare integralmente, ou pelo menos tente reparar integralmente, os vínculos que foram rompidos. Não apenas o vínculo jurídico que o particular mantém com o Estado, mas também, principalmente, o vínculo interpessoal no seio da família, no caso da violência doméstica, ou do menor com a sociedade onde ele está inserido, no caso da ideia original da justiça restaurativa no Rio Grande do Sul. Em alguns comentários, não há uma dúvida. Em alguns comentários, uma dúvida que precisa ser esclarecida. Você, Zélia. Então, voltamos para a primeira. Zélia, por favor. Eu queria, assim, levantar aqui um questionamento, que justiça restaurativa, assim, a gente só pode entender, né, só dá para entender um pouco, esclarecer, quando a gente pratica, né, praticando que se entende um pouco, né. Mas uma coisa interessante que eu, assim, quando eu comecei, isso caiu assim, acho que foi um presente na minha vida, é que quando você dá voz, tanto à vítima quanto ao agressor, a coisa alivia mais um pouco, né? Então, assim, o conflito, ele suaviza mais um pouco. Você passa a entender que a razão, ela não é totalmente sua, né? Então, ali naquele círculo, tanto vítima quanto agressor, eles têm voz também, né? Você passa a ouvir como vítima, ou você passa a ouvir o agressor, né? E a gente, sim, percebe isso, eu, quanto mãe, assim, dentro de casa, né? Que eu sou mãe de 2 adolescentes, e então isso tem me aliviado um pouco quanto mãe, né? Eu ainda estou caminhando nisso aqui, tem um pouco a leitura, eu posso dizer que eu estou assim, engatinhando, mas isso, assim, tem me ajudado um pouco a entender conflito e a parar e ouvir mais. Para quem está do outro lado, que ainda não conseguiu definir mais ou menos um modelo da justiça restaurativa, no decorrer do programa a gente vai passo a passo. Vai estar. Você quer participar, Vera? Quero. Sim. Completando um pouco, né, o que a Zélia está falando, a questão dos conflitos, né, que a Lorena depois ela vai aprofundar melhor. Mas dando assim um primeiro bate-bola, né, Zélia, de que história é essa? Como eu sou psicóloga, que trabalho com a questão da mulher, a mulher, ela começa a história dela no relacionamento sempre achando que vai ser eterno, que ela casou para a vida inteira, que ela vai ser feliz. E isso é possível, mas a gente sabe que é um mito do amor romântico, né? Porque no dia a dia a questão da falta de dinheiro, a questão dos conflitos com família, com adolescente, as coisas vão crescendo, né? Vão se transformando e a mulher vai se desiludindo, mas ela sempre continua ainda na esperança de que ela segura essa situação, né? Então vai passando o tempo, vai passando os anos e ela sempre no sofrimento. Quando, num determinado momento, ela pode começar a ser agredida também, né? E agressão, e ela se segurando, mas chega um certo momento que ela tem que acabar tomando uma atitude. E essa atitude que ela toma, ela vai procurar a justiça, ou ela denuncia, ou ela procura uma saída. E a justiça restaurativa, ela pode trazer
alguma possibilidade nesse vínculo rompido, né? Algumas possibilidades em De que entendimento. de entendimento que Conciliação. possa aliviar. Às vezes, tanto essa situação ela pode ser tão crítica que ela chega a vias da justiça, né? Como disse nosso colega aqui, essa justiça ela está aberta para trabalhar as questões, relações interpessoais, quando ela está abraçando essa possibilidade da justiça restaurativa, né? Nossa outra psicóloga também gostaria de participar. O legal é que a gente vai citando, assim, até mesmo alguns exemplos, para que as pessoas que estejam ouvindo comecem a pegar bem o assunto. Por favor. Pois é, então complementando isso que a Vera está falando, né? Muitas vezes a mulher também não quer se separar do seu companheiro. Então, a prática da justiça restaurativa, ela vem como uma compreensão tanto da mulher, né, dela colocar ao lado dela, ela dizer como ela está se sentindo nesse relacionamento com o seu companheiro, tanto como ele, enquanto pessoa, poder dizer, falar sobre ele e qual a relação da construção familiar que ele teve, né, para entender um pouco o que está acontecendo nesse relacionamento, porque a gente não vai aqui querer dizer que quando há esse caso de violência contra a mulher, que as mulheres vão se separar dos seus companheiros, né, do seu marido, e vai ser um rompimento definitivo. Muitas vezes não é, porque acontece a questão da violência, mas geralmente ela não quer. Às vezes, pelo que eu estou entendendo que você está falando, é uma oportunidade de talvez as pessoas verem onde está a falha de cada um e talvez que possam até mesmo se autocorrigir, dando a oportunidade de um saber do outro. Quer dizer, é lavar, como dizia minha avó, né? Onde você vai lavar toda a roupa de maneira muito clara. Às vezes a gente passa a vida toda convivendo com a pessoa e desconhece, às vezes, os seus maiores valores, as suas vontades. Isso acaba ficando acumulado e acaba se tornando um problema lá fora. Quando você consegue pôr isso para fora, falar, conversar, assim, as claras, a limpa, pelo que eu estou entendendo, eu acho que dá uma oportunidade de você se conhecer melhor. Porque conhecer não é você passar 10 anos, 20 anos, às vezes, dormindo com a pessoa. É você conhecer a pessoa mesmo assim, na dificuldade, no lado, né? Quando já chega assim um limite de desgaste, né? Às vezes você fala, pô, eu passei a vida toda com esse cara aqui, essa mulher, eu não conhecia ela. Isso, muitas vezes acontece. E além de conhecer o outro melhor, é conhecer a si mesmo. A si mesmo. Às vezes a mulher está naquela situação de violência e não sabe por que ela permite que isso aconteça. Então a pessoa tornar consciente os atos dela, entender por que está construindo aquilo, né? Tanto ele quanto ela. E eu acho que a questão da justiça restaurativa, ela propõe um conhecimento de si mesmo, um aumento da autoestima, que proporciona então que essa pessoa saiba o que ela está vivendo. Às vezes também, eu só posso mesmo só mais apresentar. Tudo bem. Em alguns comentários, Lorena, há uma dúvida que precisa ser esclarecida. A justiça restaurativa é mais um movimento? Isso é uma curiosidade muito grande. Não é mais um movimento. A justiça restaurativa ela é uma proposta teórica, é uma proposta metodológica, é uma prática que pode ser trabalhada tanto na fase pré-processual, quanto na fase processual, em todos os conflitos que possam existir, com todos os grupos, com todos os coletivos de pessoas, com todas as pessoas, homens e mulheres e crianças, em todos os espaços institucionais, escola, universidade, sindicato, igreja, fóruns. Então, ela não é um movimento, né? Na verdade, é uma proposta teórica construída a partir de uma experiência de povos tradicionais, mas que, né? Ela se torna inovadora a refletir sobre a justiça restaurativa
Porque nós estamos acostumados e nós somos, de certo modo, formados e formadas dentro de uma concepção onde alguém diz o direito, né? Nesse caso o juiz ou a juíza. O juiz é que, o magistrado ou a magistrada é que vai dizer o direito, é que vai dar a sentença. E a proposta restaurativa, ela reúne em um círculo as pessoas afetadas pelo conflito, em especial a vítima. Porque no processo de justiça dito tradicional, a vítima, ela participa, em certa medida, como informante, né? Por conta da estrutura do judiciário, da feição processual, né? E na justiça restaurativa, ela rompe esse paradigma, por quê? Porque ela coloca num círculo, né, que a justiça restaurativa ela pode se manifestar de várias formas. Aqui no Brasil, a gente faz opção pela manifestação através dos círculos restaurativos. Então, uma metodologia própria, onde a gente reúne o ofensor, a ofensora, se for o caso, a vítima e as outras pessoas que estão afetadas pelo conflito, né? Não para buscar a autoria, né? Mas para construir um espaço seguro onde as pessoas possam falar sobre o conflito e possam ser ouvidas. Por quê? Porque no mais das vezes nós não temos a formação para ouvir e para falar, né? A gente está sempre delegando para o outro uma tarefa que é nossa, né? Então a gente começa a perceber que nós fazemos parte de um processo e que não cabe a gente atribuir responsabilidade para B ou para C, onde a gente não consegue se perceber dentro desse processo. E a justiça restaurativa ela favorece justamente isso, onde as pessoas estão ali numa condição de horizontalidade, onde o facilitador ou a facilitadora vai oferecer essas condições de empoderamento e as pessoas vão falar sobre o conflito. Então isso é uma quebra de paradigmas, por quê? Porque nós não percebemos isso, a gente não consegue dialogar, né? As pessoas não conseguem ouvir e as pessoas não conseguem falar. Por quê? Porque você tem logo atrito, porque você não tem maturidade muitas das vezes e não se constrói um espaço seguro para que haja esse diálogo. Então a justiça restaurativa ela oferece isso. Mas é preciso também compreender que a justiça restaurativa ela não é uma panaceia, ou seja, ela não vem para substituir o judiciário, absolutamente, né? Ela vem numa proposta de complementar o judiciário naquilo que for possível e ela não vem substituí-lo. E para além disso, em algumas questões, em algumas situações, ela não vai funcionar. Isso é fato, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro, né, para o ouvinte, que a justiça restaurativa não vai substituir o processo judicial, ela não conflita com ele, mas é uma outra metodologia, uma outra forma de você abordar o conflito dentro de uma outra perspectiva, quando você verifica que há um rompimento das relações interpessoais, né? Algo que o judiciário não oferece essa perspectiva. E também precisamos ter o cuidado de não compreender justiça restaurativa como uma técnica ou uma metodologia. Isso, é exatamente não isso. Não dá para a gente achar que nós vamos fazer uma leitura sobre justiça restaurativa e achar que nós estamos preparados para funcionar como facilitadores ou facilitadores. A gente precisa passar por uma formação vivencial. Então, isso é uma quebra de paradigmas. Então, não se resume uma técnica. E a gente precisa ter muito cuidado também para não corromper a justiça restaurativa, porque a maioria das pessoas, quando eu, por exemplo, vou fazer uma palestra, vou fazer uma fala, professora, mas eu já faço justiça restaurativa. Você tem os valores da justiça restaurativa, que são os valores universais, de respeito, de esperança, de harmonia, né, de empoderamento, que são valores universais que nos interconectam. Mas a partir daí, você dizer que você realiza uma prática restaurativa é temeroso. Você precisa ter uma formação que não é uma formação técnica exclusivamente, mas é como você vai tratar suas emoções para você compreender, quando você for um facilitador ou uma facilitadora, saber que aquele conjunto, que aquele coletivo de pessoas que está ali, que você está facilitando o diálogo no espaço seguro, você sabe quais são as vivências, quais são as emoções. Então a gente precisa ter esses dois cuidados.
não é um movimento, não vem para substituir o judiciário, não conflita com o judiciário e não é uma técnica. É um conjunto de práticas que existem valores que subjazem, que sustentam a justiça restaurativa, e dentro do judiciário também existe uma série de abordagens que podem ser feitas a partir de um procedimento restaurativo e para que em outras situações isso não vai ser possível. Então, a gente precisa também ter uma compreensão, uma sensibilidade para perceber isso. Porque a gente vive num mundo que nos demanda tanto que a gente quer solução para os nossos problemas e uma solução muito imediata. É como se a gente tivesse que apertar um botão e alguém vai dizer, se comporte dessa maneira, fale dessa maneira, age dessa maneira e que os seus problemas vão estar resolvidos. Isso é o que a gente tem como construção, né, de pessoa. E a justiça restaurativa, ela vem justamente ao contrário disso, né? As pessoas vão falar das suas questões pessoais, da sua vivência e como é que esse conflito gerou um dano e como é que este dano está sendo suportado pela vítima. O judiciário não pergunta à vítima como é que ela se sente. O judiciário, por exemplo, dificilmente tem oportunidades de dialogar com a vítima fora daquele aspecto informativo. Isso não pode se traduzir numa crítica ao judiciário, mas é a formação do judiciário que é assim. Então, o que acontece? No mais das vezes, a gente quer, por exemplo, no caso de uma violência doméstica cometida contra a mulher, que se constrói uma mulher dentro de uma sociedade machista, racista e sexista, e a gente quer, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, que aquela mulher tenha um comportamento diferente. E não é possível. E para que eu consiga perceber isso, eu tenho que entender e perceber a existência do outro, da outra pessoa, né? E de que maneira eu faço isso? Né? Porque reconhecer o outro, que é meu marido, que é a minha esposa, que é meu namorado, que é minha namorada, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu vizinho, isso é muito fácil. Mas em que medida você reconhece o outro, que é aquela pessoa que por acaso estuprou, violentou, né, assassinou, né? Como é que você vai desenvolver essa sabedoria interna que cada um de nós temos para reconhecer a existência desse outro? Então veja que trabalhar com justiça restaurativa é algo que transcende uma prática ou uma metodologia. É algo que realmente ele quer lhe convidado a refletir questões que a sociedade nos dias de hoje não oportuniza, seja pela pressa, seja pelo tempo, seja pela falta de espaço para a gente realmente conseguir resolver nossos conflitos. E é uma tarefa árdua. Para falar e para encaminhar na justiça civil, você precisa ter coragem. Porque você precisa se enfrentar, precisa se conhecer, como Márcia diz, como Vera diz, se conhecer e verificar em que medida você está inserido nesse processo. Não dá para participar e depois sair por aí dizendo assim, eu estou pronta para fazer. O sinal que a justiça é restaurativa, realmente. Muito delicado, só um minutinho, minha diretora já está aqui mostrando uma plaquinha, uma branquinha de sarda assim, sabe, um chá. Chata que só é minha filha. Mas eu amo de coração. Bem, esse bloco foi oferecimento JJ Motos, né, telefone 33246022, mas oferecimento aqui dessa mesa maravilhosa. Eu volto já já. São 10 horas e 51 minutos, oferecimento do Tiago Barros, nefrologista, fone 9194-1264, 3323-2002. O endereço fica na folha 26, quadra 7, lote 12, Medical Center, sala número 204, segundo andar, Clinic Class, próxima da Car Locadora de Veículos. Também oferecimento da doutora Nayara Souza Silva, oftalmologista de Geral Retina. Oftalmologista, Avenida VP 8, folha 26, quadra 7, lote especial, Nova Marabá. Fone 3322-5062, 9147-1171. O oferecimento desse bloco. Continuando aqui o que é justiça restaurativa, muitos de vocês aí estão dizendo, ainda não peguei, não sintonizei, ainda não consegui
absorver. Para isso que a Lorena vai te explicar agora com mais objetivo. O que são círculos, práticas restaurativas, como se aplica, quais são as etapas dos círculos restaurativos e como se define a participação, responsabilização dos que estão envolvidos e quais são os benefícios para o receptor de fato, Lorena? Então, é preciso a gente entender que a justiça restaurativa ela se manifesta através de várias modalidades. Uma das modalidades são os círculos restaurativos. O círculo restaurativo, ele é uma metodologia que foi a metodologia que nós aceitamos e passamos a utilizar pela sua possibilidade de ter melhor sucesso no Brasil, dada o componente cultural nosso. Então, o círculo restaurativo, ele se compõe do pré-círculo, do círculo e do pós-círculo. O pré-círculo é onde o facilitador, a facilitadora vai conversar inicialmente com a vítima, dizer qual é o procedimento do círculo restaurativo, perguntar se ela gostaria de ter a presença do ofensor, né? Se a gente for tratar de círculo de solução de conflito ou superação de trauma, e perguntar também quais são as pessoas que ela gostaria que estivesse participando do círculo para apoiá-la. E com cada uma dessas pessoas que são indicadas, eu vou exatamente informar qual é o procedimento, como é que nós vamos fazer, o que vai acontecer durante o círculo, como nós vamos trabalhar isso. E, enfim, as pessoas vão para o círculo de construção de paz, o círculo restaurativo, sabendo exatamente o que vai acontecer. O acordo que poderá sair no círculo restaurativo, ele não é uma meta. Eu não vou para o círculo restaurativo buscando um acordo. O acordo, se sair, é uma consequência de um círculo que foi realizado, o que já difere um pouco da mediação, né? Então, o círculo restaurativo, ele tem essa possibilidade, né, de convocar e de convidar todos os envolvidos ou afetados pelo conflito para poder falar sobre esse conflito, identificar os danos sofridos pela vítima e de que maneira esses danos podem ser reparados. Então, é um espaço seguro, onde há um diálogo respeitoso, uma escuta ativa, e os círculos restaurativos, eles não estão exclusivamente para trabalhar o conflito, necessariamente, né? Eu tenho círculo de construção para um mundo melhor, eu tenho círculos de autoestima, eu tenho círculo de superação de traumas, eu tenho círculo para a construção de valores. Então, a depender da situação, eu posso utilizar este ou aquele círculo. De maneira que para além do conflito, você constrói, você empodera as pessoas para que elas possam ter autonomia na solução dos seus conflitos e se verificarem como partícipes de um processo, de uma construção, de uma sociedade, que finalmente é aquilo que a justiça restaurativa gostaria e prevê, que é a construção de uma sociedade de paz. É nessa situação, é nessa condição que o círculo se constrói. Alguém gostaria de participar dessa? Uma outra coisa também, antes que eu passe para as meninas, fala para elas também, Lorena, eu queria te perguntar, quais os fundamentos éticos da justiça restaurativa? E a justiça restaurativa é impunidade? Então, a gente costuma dizer, né, que nós temos valores da justiça restaurativa. São valores que estão presentes em nós, né, enquanto povo, enquanto civilização. Então, um desses valores da justiça restaurativa é a participação, né? Todas as pessoas afetadas por aquela situação, ou de conflito, ou uma outra situação que se utilize os círculos restaurativos, essa participação é voluntária. Então, as pessoas que gostariam de participar precisam ser consultadas, precisam ser informadas de todo o procedimento restaurativo. Isso é um dos valores primeiros. Na sequência vem o respeito, né, como valor fundante da justiça restaurativa. Por que o respeito?
Porque todas as pessoas, todos os seres humanos, eles têm valor igual, inerente, independente de terem praticado boas ou más ações. E isso é que precisa também ressaltar, porque aí eu crio a situação de horizontalidade e desconstruo essa lógica hierárquica que a gente já respira, né? Então eu tenho uma disputa de poder desde a hora que eu acordo até a hora que eu fecho os olhos. O outro valor é a honestidade. Ninguém tem condições de ir para o ciclo restaurativo e achar que vai enganar, que vai mentir. Isso não acontece. A honestidade é algo Isso realmente é uma preocupação. Né? A honestidade é um valor nosso, inerente. Nós somos pessoas honestas, na sua essência. Só que nós temos manifestações de desonestidade por força de um contexto. Né? Então, a honestidade é um valor fundante também do círculo e que ela emerge com muita clareza. Um outro valor é a interconexão. Esses valores eles estão interconectados. Respeito, né? A própria participação, a própria honestidade, são valores que estão pujantes e potentes na nossa essência, no nosso fazer diário, no nosso fazer comunicacional, no nosso fazer das relações interpessoais. Isso não está estranho, não está externo a nós, né? Um outro valor é a responsabilidade, né? Ou seja, quando alguém causa um dano a uma outra pessoa, o certo que há é essa tarefa de assumir essa responsabilidade e assumir as consequências dessa conduta no dano que foi causado. Né? Então, um sujeito, ou melhor, uma pessoa que causou dano a outra, ela tem que assumir a responsabilidade pela consequência desse comportamento danoso. Né? Então, a responsabilidade é algo também muito forte e funciona como sendo o valor da justiça restaurativa. E temos também o empoderamento, na medida em que todo ser humano requer e deseja e precisa ter a sua autodeterminação, a sua autonomia para poder dizer o que sente, por que se sente dessa maneira, como se sente, o que aquela conduta gerou, né? Que dano foi gerado e como eu me sinto a partir da condição de vítima, da situação de vítima, para suportar aquele dano. Porque, numa das vezes, o que acontece? Eu tive uma experiência assim que eu já estudo justiça restaurativa há mais de 10 anos. E eu me lembro que na época que eu fui fazer que eu estava cursando doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche, fora do Brasil. E eu estava em Belém e tinha saído da universidade e estava no carro, parada no sinal, né, com os vidros do meu carro fechado e com toda a minha papelada, que dali uma semana eu já embarcava para a Europa. E o que aconteceu? Teve um rapaz, um garoto, naquela altura eu achava que era um garoto. Ele chegou, bateu no vidro do meu carro com uma arma, né? Eu tive que baixar os vidros, ele pulou pela janela, entrou, é aquela situação de vulnerabilidade, de desespero, né? E a única coisa que ele levou, além do meu celular, foi minha pasta, justamente com todos os meus documentos que eu ia precisar dali uma semana. Então, o que é que eu queria naquele momento? Eu queria dizer para o sujeito, para aquela pessoa, olha, você levou um documento que para mim é muito importante, por isso, por aquilo outro. Eu não queria necessariamente que o sujeito fosse preso, porque eu não sei nem em que medida hoje a gente pode entender que maior quantidade de pena e maior criminalização de conduta, isso resolve o problema da violência. Que eu acho que isso é um aspecto também que dá um novo tema, que dá um novo programa, para a gente acabar com essa cultura do punitivismo e achar que presídio e punição e segregação vai resolver o problema da violência. A violência tem suas causas fundantes em outros aspectos, né? Mas, enfim, naquele momento, naquele dano que eu sofri, a minha vontade era dizer para o sujeito como eu estava me sentindo. Né? Então, muitas das vezes o que eu escuto por aí, quando eu vou fazer as minhas palestras, as conferências, é justamente isso. Professora, eu queria dizer para aquele sujeito, para aquela pessoa, como eu me senti em razão do dano. E essa pessoa que provocou esse dano, com esse comportamento, ela precisa assumir essa responsabilidade. Tanto que as pessoas que vão na condição de ofensor, elas já vão com essa responsabilidade assumida pelo dano que foi causado. Eu não vou investigar a autoria dentro do círculo. Sujeito, a pessoa já vai
ciente de que realmente ela cometeu um equívoco através de um comportamento que gerou um dano a uma outra pessoa ou a uma coletividade, e que esse dano precisa ser reparado. Agora, de que maneira esse dano vai ser reparado é que o conjunto de pessoas que está participando do círculo é que vai construir coletivamente isso. Porque eu preciso, dentro de um círculo restaurativo, sair dele satisfeita. Eu preciso buscar um consenso onde aquilo que eu vou abrir mão para buscar aquele consenso não me deixe insatisfeita ou desconfortável. E isso eu só faço quando só consigo isso, no mais das vezes, de forma coletiva. Engraçado que às vezes é como, traduzindo assim um jeito bem simples, às vezes, uma reflexão. Você se refletir um mal, alguma coisa que você fez para alguém, e ter consciência do que você fez, às vezes funciona mais do que um ano de cadeia 2. Por incrível que pareça. É que nem quando a gente corrige um filho. Você bater, gritar com uma criança, você mostra que você é maior, que você é poderoso, você grita, a criança tem medo, se assusta. Não. Se você chamar, conversar com a criança, mostrar até que ponto ele foi errado, até que ponto aquilo vai ser ruim para ele, e às vezes as consequências vão gerar, eu acho que funciona mais, foi assim que eu fiz a vida toda, do que você às vezes corrigir de uma maneira punitiva muito severa, né? Porque eu acho que a consciência dói, toca, né? Parece que não sei, André, se você concorda, mas eu vejo, como a Lorena está falando, em alguns círculos, claro, não em todos, né? Funciona mais ou menos isso, né? A consciência, só tomar posse do ato dele, do mal que ele fez, do que ele pode fazer e tentar se corrigir. Pois é, então, em complementação ao que a professora Lorena falou, eu acho que um dos fundamentos também básicos da justiça restaurativa é o princípio democrático, é o fundamento democrático. Você retira do Estado do juiz, a solução para o conflito, né, a melhor solução para o conflito, e coloca e empodera as partes para que elas, a partir do ciclo restaurativo, a partir do debate, a partir do autoconhecimento, do entendimento comum, construam a melhor decisão. Então, a justiça restaurativa, eu enxergo também ela como uma realização do princípio democrático, uma realização do empoderamento que você dá para as pessoas, para elas dotadas da autonomia, né, característica da dignidade que elas possuem, de resolver elas próprias o conflito. Para que chamar? Por que deixar só na mão do juiz a resposta, a melhor solução para um caso, se coletivamente essa solução pode ser mais adequada, pode ser uma solução que alguns processualistas falam de alfaiataria, uma solução costurada, prêt-à-porter não, mas para aquele caso específico, né? Uma solução direcionada, dirigida, construída para aquele caso, uma solução complexa para um problema complexo, e não uma solução pronta, simples, que o Estado juiz dá para todos os casos parecidos com aquele, como a gente vê no judiciário, sentença tipo A, sentença tipo B. Por que não buscar uma sentença de provimento jurisdicional, ou, no caso, fora do Estado, mais direcionado, mais específico, mais individualizado, mais adequado para solucionar aquele caso concreto. E solucionar de forma efetiva e de forma integral, repor e reatar os laços que foram partidos com aquela conduta. Eu gostaria de ouvir a participação de todas vocês, psicólogos, e da nossa educadora também. Então, Vera. Eu vou relatar uma experiência que nós tivemos alguns dias atrás no CIAM, né? O CIAM, como todo mundo sabe, é um tipo de... ele faz restauração, né? Ele faz um tipo de... Um espaço institucional que acolhe os menores em conflito com a lei, buscando, em certa medida, aquilo que as normativas preconizam, né? Os adolescentes, né, que cometeram alguma infração ou crime, eles ficam um tempo lá no CIAM retido. Não é um presídio, mas é um espaço de recuperação mesmo. Às vezes, recuperação, né? Em determinado... Questionável, né? Em determinado momento, eles vão receber a alta, né? E, a princípio, toda semana, os pais teriam que ir lá visitar, mas nem sempre isso acontece.
Bom, enfim, eu e a Lorena e mais um nosso outro companheiro, nós fizemos um círculo Assis, né? Nós fizemos um círculo, um círculo restaurativo para esse acolhimento dos pais diante dos filhos. O que estava acontecendo? Por que a gente foi chamado pela direção? Porque eles compreendem que esses rapazes, né, que lá é um espaço masculino, eles fizeram certas penalidades e os pais ficam muito magoados, né, com essa atitude dos filhos, porque eles investiram nesses filhos e eles ficam também com baixa estima. E os filhos, por sua vez, eles não sabem como eles vão ser acolhidos, né? Eles passaram um certo tempo dentro dessa instituição, sofreram várias penalidades, muito diferente, né, do que ele viveria na família dele. E eles são umas pessoas revoltadas também, né? Eles ali não é dizer que é um espaço onde recupera, mas vai depender muito de como esses pais vão tratar esses filhos no retorno deles, né, na família. E foi justamente por isso que a gente fez a nossa intervenção e a gente percebeu o seguinte, que os pais, dentro do círculo, eles conseguiram falar o sentimento deles, né, para os filhos. E os filhos, tinham vários pais, vários filhos ali, e os filhos ficaram ouvindo o que é que esses pais pensavam. E os filhos também respondiam, né, por que eles cometeram e como é que foi dada a situação deles e o que eles esperavam desse acolhimento. O importante do que nós fizemos dentro desse círculo, né, foi que a família, né, acabou reconhecendo que esses meninos, no retorno deles, tem que acabar com essa ação de punição, né? Eles já foram punidos e a boa conduta daqui para frente seria eles aceitar esses meninos, conduzirem eles do jeito que eles esperavam, né? Estudando, voltando a estudar, voltando a trabalhar, e a reconciliação, onde os pais se abraçaram pela primeira vez. Isso foi muito emocionante, muitos pais lá choraram muito, né, Lorena? Que às vezes os pais acabam Fala um pouquinho do que você sentiu, daquela relação. Então, aquela foi uma experiência também muito, muito rica, né? Porque a gente percebe o quanto a ausência de diálogo inviabiliza um convívio saudável. Com certeza. Né? Então, eu pude experienciar que teve uma mãe que, pela primeira vez, o garoto devia estar com 17 anos, 16 anos, a primeira vez na vida que ela disse para o filho que amava. Aquilo causou um impacto tão grande naquele jovem que ele ficou tão emocionado, sabe, que são esses comportamentos, isso que a gente pode facilitar dentro de um círculo de construção de paz, dentro de um círculo de diálogo. Teve um outro pai que se emocionou bastante, por quê? Porque quando ele ouvia os relatos e via na televisão que aquele adolescente tinha cometido um ato infracional e ele julgava, ele fazia um julgamento, isso é porque não teve presença de pai, de mãe, não teve amor, não teve trabalho, o garoto ficava jogado. Ele se viu em como ele precisava transformar o seu comportamento e como ele transformou, porque quando ele percebeu que o filho dele tinha família, tinha acolhimento, tinha afeto, tinha todos aqueles valores que ele supunha que não existiam com aquelas famílias que tinham seus filhos sendo tragados, né, pela violência e, portanto, tendo que ser punido, ele percebeu o quanto ele estava equivocado. Né? O quanto ele mudou o comportamento dele ao fazer um pré-julgamento onde ele simplesmente construía uma imagem que na verdade não correspondia à realidade. Aí deve ter se perguntando onde foi que eu falei. Exatamente. E essa característica é uma característica fundante da justiça restaurativa. É olhar para o futuro. Como é que essas pessoas, de que maneira a gente pode empoderar essas pessoas para que o comportamento no futuro seja diferente? Não me importa olhar para o passado do crime, como a gente vê na justiça tradicional. O mal do crime
sendo pago pelo mal da pena. Não, na justiça restaurativa eu tenho que ver de que maneira eu posso oferecer condições de empoderamento para que esse comportamento seja transformado no futuro. E automaticamente eu reduzo a reincidência. Que esse também é um ganho pujante e potente da justiça restaurativa. Não é meu objetivo, mas ele surge como sendo uma consequência da mesma maneira que o acordo. Então vejam qual é a potência, qual é a ferramenta que a gente tem à disposição das pessoas e deles. Agora, claro, precisa compreender, precisa ter uma leitura, uma discussão dessa. Deu uma tese de doutorado, que é o caso da minha, e quer dizer, é algo que a gente precisa ir amadurecendo, e ter vários programas tratando de várias temáticas na perspectiva restaurativa, e eu acho que já é importantíssima a sensibilidade que a Adriana está tendo para poder trazer essa discussão aqui em Marabá, né? Então, veja, isso é um começo, né? Para quem está ouvindo, começar a despertar uma curiosidade para entender o que é, como a gente pode fazer, de que maneira a gente pode trabalhar isso, né? E, enfim, eu acho que é por aí que a gente começa a desconstruir e a construir uma nova sociedade. Sim, então, veja só, naquele processo da discussão lá dentro do CIAN, a gente viu que acabou com aquele círculo de violência. Aquela mãe que só rezava, né, só orava pelo filho para ele melhorar, quando ela falou para ele que amava, que ela nunca conseguiu falar, ele não estava nem olhando para ela. Nessa hora ele olha para a mãe e começa a chorar. Ele estava extremamente irredutível, né? Então a gente viu que o processo, a situação da relação pai e filho no acolhimento, sem olhar no que você fez, mas sim buscar novas ações construtivas, isso é extremamente importante. Não ligar mais, não ficar mais preocupado, ou ligando, ou chamando o que você fez, mas o que nós podemos fazer juntos, né? Se dando uma segunda chance de conhecimento, né? Eu gostaria de ouvir nossa outra psicóloga também, Lúcia. Desculpe pelo meu microfone, tá? Vou tomar bem talvez. Como eu te disse, Adriana, primeiro que está do lado aqui da Lorena, assim, é um aprendizado assim, grandioso, né? Eu acho assim, interessante, até às vezes eu comento que a Lorena, ela tem, você viu aí na apresentação do perfil dela. Ela não deu nem a metade. Nem a metade, e essa pessoa simples, conhecia a Lorena aí em rodada de conversa, e eu não tinha noção, né, da bagagem aqui da Lorena, né? E essa pessoa simples. E eu disse assim, olha, nós temos que nos acostumar, chamar doutora Lorena. Eu nunca... Porque a gente conheceu como Lorena, né? Mas eu fico muito feliz. Eu acho assim, só para entender assim um pouquinho, eu acho que quem está do lado de lá, até estranho você achar que dá voz à vítima e agressor, né? Aliás, principalmente ao agressor, né? É meio estranho eu imaginar a vítima, né? É meio estranho eu imaginar que eu tenho que ouvir quem me causou um dano, né? Mas essa pessoa também, ela teve lá algo que levou a isso, né? Eu acho que eu vivi bem um pouco isso de perto. Eu acho que a falta do diálogo, a falta do olhar, do empoderar, né, a todos, a olhar o outro, a todos os membros da família, como também alguém que possa ser ouvido, né? Eu te coloco isso do lado, sim, pessoal mesmo, né? Porque vivenciei isso aí e acho que foi a falta do diálogo, foi a falta do ouvir, né? Talvez um filho, talvez uma irmã, talvez uma mãe, talvez foi esse lado que levou a questão do conflito, da falta de entendimento, né? E eu acho daí a nobreza da causa aí de justiça restaurativa. Aliás, esse nome para mim é muito lindo, né? Que ele soa assim como uma reconstrução, né? Você reaprender a viver em comunidade, em família, como bonito, mãe, né? Dá ao outro a oportunidade de falar e você ouvir também, né? Às vezes eu costumo, de vez em quando, né, eu me posiciono, às vezes não como mãe, mas como professora, né? Já ouvi de um adolescente de 13 anos dizer assim, é chato ser filha de professora, porque a gente faz uma pergunta e ela vai aumentando essa resposta, né? Ou seja, eu acho que ela queria uma coisa assim mais de imediata, né? Isso daí eu
Eu acho a nobreza disso aí é reaprender, né? Justiça restaurativa. Talvez seja assim, uma forma de você pegar as partes danificadas e fazer uma colagem. Eu vejo assim. Na área da família deve ser muito legal. Uma família grande, um grupo grande, poder tirar sempre horas com uma pessoa que nem a Lorena para conduzir um grupo assim. Eu acho que todo mundo iria se surpreender, até mesmo com que se acha que você... eu conheço demais a minha filha, eu conheço demais o meu irmão. Não, eu acho que no fundo, ninguém conhece ninguém. Nenhum ciclo desse você passa a conhecer. Porque flora, naturalmente, isso é muito legal. Agora eu deixo a palavra minha, a nossa psicóloga. Adriana, e eu gostei muito de uma coisa que você falou logo no início, sobre a questão da relação entre pais e filhos, né? Às vezes fica muito na questão do castigo, de bater, e você não ouve, você também não fala. E quando há essa questão do poder, né? Principalmente do pai em relação ao filho, você perde a oportunidade também ali de construir um outro tipo de relação com o seu filho, né? De mostrar o amor. E isso que vocês estão comentando sobre o Cian, foi uma das coisas que vocês observaram, foi isso, né? Que aquela mãe nunca teve a oportunidade de dizer pro filho dela quanto que ela amava. Mas, e às vezes vem essas correções na questão do castigo, de bater, como uma forma de dizer para aquela pessoa não fazer mais, né? De educar, tentar fazer com que aquela criança, né, que aquele adolescente faça o certo. Mas como que ela vai ensinar também se ela aprendeu dessa forma com seus pais, não é? E aí eu acredito muito nisso, da beleza da questão da justiça restaurativa. Um dos pontos principais é isso. É que dá oportunidade para a pessoa entender a forma como ela construiu aquela relação familiar com esse filho, né? Que foi também, às vezes, vindo de como ela aprendeu com os pais dela. E aí ela ali, podendo dizer que ela tem amor para dar para esse filho, isso abre toda uma possibilidade de construção daquele ser, porque ele é adolescente. Ele ainda tem muito a aprender, ele vai poder ressignificar tudo que ele viveu antes com essa mãe. E poder dizer para ela o quanto foi importante aquilo para um recomeço da vida dele, né? E eu fico assim muito esperançosa que tomara que o Cian, né, quem somos o coordenadora, né, quem dirige lá o Cian, também tome essa responsabilidade para si e faça outros círculos, né, com esses pais e esses filhos, justamente para evitar essa questão da reincidência. Porque às vezes os meninos estão lá e ficam nessa questão de vai e vem numa instituição dessa, por falta de oportunidade mesmo de diálogo familiar. É assim que eu vejo. Verdade. E quando eu te falei em relação a criança, logo no início, como você falou, que eu acho que você tem que ganhar um respeito. Mas antes você tem que se dar o respeito. Você tem que respeitar uma criança. Mas para isso você tem que delegar limites, disciplinar, mas não precisa bater. A pessoa tem que te respeitar mais na tua ausência. Eu prefiro que me respeite na minha ausência do que na minha presença. Na presença é muito fácil você respeitar alguém. Alguém gritar, te assustar, você assustar uma criança que é indefesa, porque a mamãe é brava, a mamãe vai bater. É fácil fazer isso. Eu quero ver você só olhar para a criança e entender. Não vou fazer isso, não tá legal, não é isso que a mamãe ensinou. Isso é legal, entendeu? Eu, por exemplo, um fato. Eu não preciso, se tiver 20 pessoas aqui, me relatar um fato de uma determinada pessoa, um filho meu. Enquanto, talvez se ele chegar e me disser uma palavra, de todo o grupo não vai valer muita coisa. Porque eu confio, sei o que ensinei. Isso é bom, entendeu? Eu acho que a justiça restaurativa para mim é um aprendizado diário e constante, porque não é fácil. É verdade. Não é fácil, mas o que eu observo é que a gente ainda acredita muito que a punição ela tem essa tarefa de educar.
ninguém educa punindo. Não. Né? Haja vista as nossas normativas, as nossas leis que nos dão uma série de punição caso a gente as viole, e nem por isso diminui o conflito, diminui a violência. Você não pode combater a violência com uma outra violência. Você não pode combater a corrupção sendo corrupto. E a corrupção, para mim, e a violência, elas estão simplesmente, por exemplo, você estacionando uma vaga para deficiente. E aqui, se você chegar e corrigir uma pessoa que está fazendo isso, ele olha para você e fala, é da sua conta? Rapaz, é desse quase que eu dei num carequinho, ó. Poxa, ele era bonzinho, cara. Parou. Minha solidariedade aos carecas. Aí eu falei, poxa, não, desculpa, você foi mal, gente. Poxa, mas ele sabe sadio, sabe, legal, o cara parecia que era até um cara... Você estava exibindo demais o carro, não sei. Eu falei, cara, você tá ocupando a vaga de um idoso. Como é que fica? Não, é rapidinho, vou aqui, rapidinho, escambau, tira o carro daí. Exatamente. Aí ele olhou assim para mim, que é da sua conta? Eu falei, é da minha conta sim. É porque de repente a pessoa, se é eu amanhã, depois daqui mais uns 10, 20 anos, precisando de uma vaga, né? Você gostaria daqui a 10 anos alguém parasse numa vaga que pode lhe auxiliar, lhe ajudar? O idoso para aí porque ele vai se sentir mais seguro, ele vai ter mais tranquilidade. Um deficiente, você está pensando que é fácil ser deficiente no Brasil? Não, meu filho, porque ninguém respeita. As calçadas é uma vergonha. Você anda no asfalto porque não tem nem... isso é um assunto que é para outro programa. Depois Mas eu queria dizer a todos vocês, gente, Lorena, nós temos ainda mais 2 perguntas aqui no nosso debate. Que a justiça restaurativa, por tudo que a Lorena tem me falado aqui, ela atua em todas as áreas. E acaba facilitando também, até mesmo, eu acho que, vamos supor, tem alguém cumpriu uma pena, já fez a parte como no judiciário, como você falou, mas ele tem um risco muito grande de reiniciar a cometer o mesmo crime. Com o trabalho de vocês na justiça restaurativa, eu acho que isso cai para 8% de chance, né, diante de 10% do 8%, porque você vai mexer com a consciência da pessoa, vai pensar 2 vezes antes de fazer. E não só na área criminal, mas em todas as áreas, como a Lorena falou, na educação, né, no âmbito familiar, na área criminal, e tem tantas outras áreas aí que a gente poderia, né, em conflitos mesmo, até mesmo de interiores, que você vê. Você não sabe que é um conflito de terra, de famílias. Eita, Senhor, como eu conheço isso aí. Eu tive uma experiência de oferecer um círculo. O nome do círculo foi Círculo para a Construção de um Mundo Melhor, uma comunidade de acampados. Então foi uma experiência assim linda, maravilhosa. Isso me lembra, Lorena, um vizinho, ele pegava todas as suas lixos dele, botou na cesta. Todas as estercas, a sujeira do barril, do galinheiro, botou numa cesta, botou e levou para o vizinho e deu para ela. Acho que para ofender a vizinha, né? Ela pegou aquele esterco, botou nas mudinhas de rosa dela, ajeitou, ficou bonitinho. Um dia ela colheu lindas rosas e levou para ele tomates, frutas, e levou. Aí ele disse, mas eu lhe dei só porcaria, só lhe dei sujeira. Você me trouxe frutas e flores. Ela disse, eu só dei o que eu tenho, você me deu o que você tem. Não precisa, para um bom entendedor, né? Quer dizer, vamos aos nossos comerciais, oferecimento da Renovar. Alô, Sônia, bom dia para você, meu amigo. Você como paizão, um abraço, tá, Sônia? Muito obrigada por tudo. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já já. São 11 horas e 32 minutinhos, oferecimento Farmácia Santa Cruz. Assistência farmacêutica, medicamentos com 50% até 90% de desconto, variedade de produtos e muito mais. Avenida Antônio Maia, 1370, telefone 3324-1379, Velha Marabado. Seu Heraldo, bom dia. Parabéns aí, né, seu Heraldo, pro Dia dos Pais aí, tá? Um abraço aí da Adriana Araújo e toda a equipe do Diário Semanal. Tá todo mundo aí conhecendo pela primeira vez um pouco esse tema, né, justiça restaurativa, até porque é um tema assim que nem todo mundo pode falar, porque é um tema assim bastante delicado, tem que estar mesmo com conhecimento para falar sobre ele. Lorena, eu volto a te perguntar, se na escola existe um círculo restaurativo, isso significa que o sistema disciplinar não vai ser mais aplicado
E se um aluno desobedece uma norma do sistema disciplinar, o que deve acontecer se existir a justiça restaurativa dentro da escola? Bom, o ambiente escolar é um espaço de grande importância, de grande valia para a gente trabalhar com justiça restaurativa. Eu acho que é um desafio dos gestores, né? Verificar essa possibilidade, mas concretamente, quando você vai trabalhar com o círculo restaurativo, você envolve todas aquelas pessoas, você envolve não só a gestão, o professor, mas também a família, mas também os amigos e os apoiadores dos próprios alunos que gostariam que tivesse presente. E ali você facilita o diálogo, as pessoas assumem a sua responsabilidade, o seu papel na construção de uma solução coletiva. E isso é fantástico, porque você empodera aquele adolescente para ele perceber que o comportamento dele gera um dano em alguém e esse alguém precisa dizer como é que se sente. Né? E compreender também que a maioria dos conflitos escolares, eles também eles se exteriorizam dentro do ambiente escolar, mas eles são construídos, muitas das vezes, no ambiente familiar. O conflito escolar, ele é um pedido, ele é um chamamento de atenção, algumas vezes, né? Ele é um pedido de socorro daquele adolescente ou daquele estudante, para olhar para a questão mais de fundo, que subjaz aquele conflito. Então, eu acho que o ambiente escolar é fantástico para a gente trabalhar com os círculos de diálogo, com os círculos de construção de paz, envolvendo os adolescentes em conflito. Inclusive dando oportunidade, que você vê muita ausência dos pais na escola, né? E às vezes eles perguntam, puxa, mas agora já passou, como é que eu vou recuperar? Eu acho que isso vai somar, vai ajudar bastante com aquilo que a gente conversa sempre, Zé, né? A ausência dos pais, cadê as crianças? Às vezes chega em casa, quando ele já vem ter conhecimento que o filho já estourou o ano, tudo, é muito tarde, aí vem aquela, eu não fui à escola participar da vida do meu filho. Aí o filho reclama, minha mãe não está nem aí para mim, então acho que está burlando, enganando não sei quem, como ele mesmo, nem ele mesmo sabe. Então acho que, né, seria importante. Agora, com relação, por exemplo, ao sistema disciplinar, o desrespeito a esse sistema disciplinar, a justiça restaurativa ela começa a introduzir a possibilidade dessas normas disciplinares que, em algum momento, elas ainda precisam existir, mas construir essas normas disciplinares de maneira coletiva. E quando você constrói isso de maneira coletiva, as pessoas automaticamente assumem a tarefa e a responsabilidade de fazer cumprir essas normas, né? Não simplesmente pela punição ou pela ameaça da punição que aquela norma disciplinar vai oferecer, mas pela tomada de consciência de que aquelas condições que são impostas pela escola, em tese, se busca que seja facilitado o convívio entre professores, alunos e servidores daquela escola. Então, quando você coloca que você empodera isso coletivamente, todos passam a ser responsáveis pela escola, pelo bom andamento, pela boa convivência. É diferente de você compreender hoje como sendo responsável pela necessidade de ter um bom comportamento só do professor, ou só do gestor, ou da gestora, ou só da equipe multidisciplinar e dos servidores. É como se eu tivesse um poder de mando e que a normativa da escola me autoriza e isso vai ter o condão de fazer com que aquele convívio harmônico ele aconteça. Aí isso a gente sabe que isso vira uma esquizofrenia, porque gera um adoecimento nas pessoas. Não só para os professores, não só para os gestores, mas para os alunos também. Então, uma construção coletiva ela tem um impacto muito maior, por quê? Porque as pessoas se comprometem. Então, esse é um ganho potencial que a gente precisa observar e fazer a experiência. É por isso que eu digo que justiça restaurativa é uma questão de coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar essas questões, primeiro as suas questões individuais, e depois ver como é que você vai contribuir no coletivo
né, de maneira a ser realmente um cidadão ou uma cidadã que assume a sua tarefa, que assume o seu papel de transformador da realidade. Não é mais possível, nos dias de hoje, a gente dizer que a culpa é do Estado, que a culpa é do professor, que a culpa é do político, que a culpa é do delegado, que a culpa é do juiz. Não! Essas instituições são formadas por pessoas, né? E nós temos a tarefa de nos reconhecermos dentro desse processo. Agora, evidentemente que algumas pessoas vão assumir essa tarefa, vão perceber que podem transformar, a começar do seu ambiente familiar. Mas certamente existem outras pessoas que vão ter alguma resistência para compreender isso e vão continuar na sua prática cotidiana de achar que o problema é do outro. O outro é que tem que resolver o problema. Quando acho que dentro dele tem mais problema do que o outro, né? Porque quando você foge muito é porque tem medo do que você vai fluir de você próprio. Zélia, na sua opinião, como educadora... E às vezes, olha, a gente se acostuma tanto a achar que a culpa é do sistema. A culpa é do sistema. Fica mais fácil. Você faz parte ali de um órgão público, mas você se acostumou com aquela mesmice, a culpa é do sistema, e você não se coloca no lugar que você também é o sistema, não é? Às vezes a gente não se coloca como sendo participante, né, e protagonista desse processo aí também, que poderia ser uma mudança. Eu acho que a justiça restaurativa, né, às vezes na escola a gente reclama muito da falta da participação dos pais, né, a gente reclama da forma como o aluno se comporta, que ele venha, traga isso de casa, mas a justiça e essa prática da justiça restaurativa é uma forma de empoderar aí todo mundo. Olha só que legal essa solução, né? Muito olha só legal. Que forma boa desse diálogo. Isso não é praticado às vezes na escola, a gente chama na reunião dos pais, né? Mas o pai ele não é ouvido, o aluno não é ouvido, né? Apenas essa reunião é para apontar os erros do aluno, onde ele está com o problema, né? As notas, nunca, dificilmente para elogiar, para mostrar aí a coisa boa, né? Eu tive uma experiência, às vezes, na periferia, alguns anos, em que eu trabalhava numa escola e não se podia botar um cartaz nas paredes, as crianças botavam, eles mesmos destruíam, e era uma quebração de material escolar. E no caminho dessa escola, da minha casa para essa escola, eu passava na frente de uma outra escola e eu achava ela tão organizada, tão bonitinha, né, os cartazes tudo no lugar, toda enfeitada. Eu disse, gente, mas o que está acontecendo aqui com essas crianças aqui que não é? E aí a gente propôs aí um projeto de trazer as crianças lá desta escola, praticamente que eles destruíam, né? E levar para conhecer essa outra aí, né? Era tudo assim da mesma idade. E a coisa funcionou. Quando eles se depararam com as coisas organizadas, bonitas da escola, a coisa melhorou. Então, veja só, eu não sei, não posso chamar isso de círculo de construção de paz, mas foi uma forma de empoderar e mostrar que é possível, né? Gostaria de ouvir também um pouquinho a nossa psicóloga, a Márcia. Olha, essa questão da escola, eu acho que é uma coisa que seria muito bom, né? A prática dos círculos restaurativos nas escolas, porque hoje em dia você vê que as escolas têm muito problema com o tráfico, a questão das drogas, da violência, né, entre os alunos. Então, eu acredito que os círculos poderiam ajudar, no caso, né, a escola a lidar melhor com esse problema da violência. Uma das questões com relação a furto, né, roubo e tudo que você vê que os jovens praticam, se a gente for ver a nossa sociedade, que toda hora bombardeia nos meios, né, nas propagandas e tudo, que o adolescente tem que ter o tênis tal, o celular tal. Então, como é que você vai cobrar desse adolescente que ele não queira ter aquilo que ele não pode ter, né, e faz ele cometer esses delitos? Porque se ele está ali envolvido com a turma, com a galera dele, e a galera dele tem de algum modo aquilo que ele quer, que é o celular, aquela o tênis, pergunta, né? Ele tem por que eu não tenho? Pois é. Então, ele vai tentar conseguir mesmo, de qualquer maneira. Não importa os meios, né? Lúcia, obrigado. Andrei, por favor, a sua
colocação em questão de implantar a justiça restaurativa nas escolas? Pois é, como a professora Lorena bem falou, os valores da justiça restaurativa eles são universais e inerentes a qualquer ser humano e a qualquer sociedade que se preze a lutar e a buscar a paz, né, entre seus cidadãos. Então, a escola, que é o espaço de formação por excelência oferecido pelo Estado, ele é um excelente lugar para a gente pesquisar, para a gente tentar estruturar esses círculos restaurativos. Obviamente que isso demanda pesquisa, isso demanda estruturação teórica, isso demanda conhecimento do tema e principalmente formação dos atores que vão atuar no círculo restaurativo, dos professores da unidade escolar, da direção, porque realmente é um olhar diferenciado para o problema, para o conflito. É uma forma diferenciada de você tratar o conflito escolar. Porque o conflito escolar, pedindo liberdade para falar sobre isso, né, não é a minha área, vontade. Mas ele é um conflito que, assim como os demais, ele rompe vários laços, vários vínculos. Não é só o vínculo com as normas estabelecidas pela escola. É um vínculo de respeito com o professor, é um vínculo de respeito com os outros colegas que querem aprender, é um vínculo de respeito com o próprio Estado, que está oferecendo uma estrutura que, de repente, é depredada, está sendo destruída, não está sendo bem cuidada. Então, todos esses vínculos, eles devem ser compreendidos e tentar ser restaurados. Você simplesmente aplicar uma sanção, uma punição com base nas regras da escola, não vai reparar integralmente todos os vínculos, né? Então, a justiça restaurativa ele vem justamente para tentar recompor esses vínculos. É a reposição integral, a restauração integral de todos os vínculos que são quebrados a partir de um ato, de uma infração, de um ato deletivo ou de uma falta escolar. Eu acho, assim, muito importante o começo pela escola. Até porque vai atingir praticamente quase todas as áreas. Tem quantas escolas em bairros, né, mais periféricos, que tem muitos filhos de pessoas que estão presos, estão com problema. Às vezes, minha mãe, porque meu pai está preso, que minha mãe está presa, aquela coisa. Então, para tudo, você abre um leque, né? Dá para trabalhar em todas as áreas. E talvez as pessoas comecem a ver a justiça restaurativa com outros olhos. Porque até agora as pessoas estão assim um pouco... O que é justiça restaurativa? Como você viu aquela pergunta. É impunidade? Não. Mas muita gente tem esse conceito. Eu gostaria... Você, Zélia? Inclusive, conversando aqui com a Lorena, né, hoje todo mundo acompanha aí o conflito entre a educação e o município, né, professores, de um lado a CEMED, né, do outro lado o conflito aí com os professores pela disparidade salarial e falta de pagamento mesmo, né? Então, eu acho que é possível, né, fica aí uma dica aí para a Secretaria de Educação, né? Quem sabe implantar na formação dos professores, né? Uma formação com a justiça restaurativa, né? Gente, já que então, nós temos aqui do lado a formadora, aqui os formadores, né? Quem sabe, fica aí a dica. Já que nós estamos mudando tudo mesmo, pelo menos bora começar com uma boa educação, com esperança que as pessoas tenham oportunidade de se conhecer também. Mas vamos mudar um pouquinho mesmo, está cansado, isso tudo aí está meio repetitivo. Mas, Andrei, eu gostaria que você me pediu um espaço, fique à vontade depois, tá? Você pode ficar. Obrigado. Eu queria só uma coisa, queria que a Lorena me respondesse o seguinte: quais as dificuldades em relação à aplicação e aceitação em que a justiça está se deparando em Marabá com esse tema, com a justiça restaurativa? E se está sendo trabalhado, onde está sendo trabalhado esse assunto? Gostaria também, Lorena, que nosso tempo está estourando, que você falasse como implantar, que eu queria saber como quem dá início aos cursos, que eu sei que você está totalmente preparada para isso. Passe isso aí para o ouvinte, por favor. Bom, quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente tem que minimamente fazer uma formação em justiça restaurativa. Eu normalmente ofereço essa formação, a depender da carga horária, no mínimo de 40 horas, né, que é uma semana de imersão, de manhã e de tarde. Eu acho que a Zélia, Márcia e Vera puderam participar de uma formação e saibam e consigam perceber o quanto ela é potente, o quanto ela é
ela demanda da nossa presença, né? Então, eu acho que a formação, ela é um caminho para a gente começar a pensar um pouco em justiça restaurativa, e aí, em certa medida, eu posso oferecer essa formação, como já venho fazendo isso há algum tempo. Bom, para além disso, o que está acontecendo a nível de Marabá em justiça restaurativa? Bom, eu coordeno um programa de extensão chamado Direitos Humanos da Mulher e Justiça Restaurativa, que foi um programa que foi aprovado pelo MEC, no governo federal, no edital nacional, que tem bolsistas, e vem desenvolvendo ao longo de 2 anos a implementação da justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, com atenção especial às mulheres em situações de violência doméstica. Esse programa ele vem sendo realizado a partir de uma série de eventos acadêmicos. A gente tem publicado muita coisa em vários espaços. A gente está falando sobre justiça restaurativa, inclusive fora do estado do Marabá, ou bem, do estado do Pará. E dessa maneira a gente vem divulgando e aplicando justiça restaurativa no âmbito acadêmico, mas atendendo uma demanda social. A gente está fazendo também círculos de construção de paz em vários coletivos de mulheres. Na próxima terça-feira eu vou oferecer um círculo de construção de paz chamado Círculo de Autoestima para 25 mulheres que são sentenciadas do CRF. E aí a gente vai trabalhar com outros coletivos de mulheres, mulheres assentadas e acampadas, mulheres negras, mulheres trans e estudantes secundaristas e universitários. No âmbito do judiciário, até quando eu estava com contato mais próximo com o doutor Eduardo, que era da Vara de Infância e Juventude, ele era muito sensível à justiça restaurativa. Eu andei conversando com a equipe multidisciplinar também, para a gente ir discutindo alguns textos, algumas coisas sobre justiça restaurativa, e ele era muito afetado por essa temática, né? Lamentavelmente, ele precisou, por alguma questão, ser removido e saiu de Marabá. E a partir daí eu perdi um pouco o contato com o judiciário nessa proposta. Mas o que eu entendo é que ainda há um desconhecimento do que seja justiça restaurativa. Entretanto, com as recomendações do CNJ, esse cenário parece que oferece condições de mudança, né? Porque quando o judiciário se vê na condição de cumprir determinadas recomendações do CNJ, é que esse tema começa a ser descortinado. Mas eu acho que aqui no município de Marabá, no judiciário, existem certamente muitos juízes e muitas juízas que são sensíveis à proposta restaurativa. Realmente precisa de um aprofundamento teórico, precisa de uma compreensão, de uma formação, para que a gente consiga realmente introduzir dentro do judiciário, dentro do tribunal, dentro do fórum, né, nos vários segmentos, a possibilidade de trabalhar com justiça restaurativa. Nesse programa que eu coordeno na Unifespa, eu atendo os casais em situação de violência doméstica com ênfase à mulher. E o programa está se encerrando este ano, são 2 anos de programa, mas eu ainda tenho aí praticamente uns 4 meses para fazer o atendimento. Seu telefone de contato, Lorena, por favor. DDD 91 98052 4210. Andrei, eu gostaria que você fizesse uso da palavra para você pudesse fazer os anúncios. Muito obrigado. Só para reforçar que o que a gente está fazendo aqui hoje é, de certa forma, levando a universidade, mostrando para as pessoas que a universidade está aberta, ela está produzindo conhecimento, ela está pensando a sociedade e os problemas de Marabá. E nesse sentido, eu queria só falar de 3 projetos lá da universidade e também fazer divulgação para a população, porque eles estão abertos à população, que é o cursinho popular que a gente mantém lá na Emancipa, um projeto de extensão da universidade chamado Emancipa, e a gente resolveu, o pessoal de Morada Nova, resolveu ministrar aulões lá no Morada Nova, né, pela questão da distância e tal. Mas aqui no campus hoje a gente já tem 200 alunos e no Morada Nova a gente está oferecendo aulões preparatórios para o Enem, sempre aos sábados à tarde, das 14 às 18 horas. Ainda tem algumas vagas, então é para quem está cursando o terceiro ano e também para quem já terminou, mas a gente pede que sejam pessoas do Morada Nova. O outro projeto é o Clube do Livro, né, que hoje à tarde vai ter uma reunião lá no Campus 1 também da universidade. Hoje a gente vai falar sobre o poder, sobre Michel Foucault. E em setembro é um tema bastante interessante, que vai ser no dia 3 de setembro, também um sábado, é sobre o planejamento e desenvolvimento urbano em Marabá, que é um programa de pesquisa também coordenado pela professora Daniela Dias.
e é aberto para qualquer pessoa que esteja preocupado, interessado em pensar como a cidade se planeja e como ela se desenvolve, a partir de alguns autores que a gente está pesquisando. E quem quiser mais informações sobre esses 3 projetos, é só acessar o site www.nedd.com.br, que é o nosso núcleo lá de estudos. E um telefone de contato, André? É só o site mesmo. Só o site? Só o site. Então tudo bem. Gente, eu gostaria de ter mais tempo para poder pedir as considerações finais de todas vocês, mas infelizmente nosso tempo estourou. Eu queria só pedir a Lorena, você pode fazer uma pequena conclusão em relação ao programa? Porque um minutinho que nós estamos... Bom, eu acho que espaços como esse são úteis, necessários e desejáveis, sobretudo para a gente tratar temáticas que podem atender a demanda do ouvinte, né? Conflitos e violência fazem parte da sociedade e a gente precisa ser empoderado o suficiente para poder ter autonomia para solucionar os conflitos, né? Então eu acho que espaços como esse aqui são fundamentais. Agradeço a sensibilidade por tratar o tema, agradeço a Zélia por estar, de certo modo, afetada por isso, a Márcia e a Vera, que isso já me responde um pouco que essa tarefa, embora seja árdua, mas é algo que vem rendendo frutos, porque as 3 já participaram de formação comigo, né? Espero que possam reproduzir essa ideia e empoderar as pessoas. De qualquer maneira, eu acho que estarei sempre à disposição e disponível para refletir um pouco sobre justiça restaurativa, inclusive a partir de outras temáticas mais específicas, para a gente poder ir descortinando essas possibilidades e oferecendo ao ouvinte novas perspectivas de empoderamento para refletir o conflito a partir de uma autonomia para resolver, sem necessariamente estar com a presença de uma outra pessoa para dizer o que fazer, como se comportar e sair satisfeito de uma situação de conflito. Obrigada. Essa daí ganhou da Cláudia Chini. Fala muito bem. A Cláudia, já viu? Gente, eu queria agradecer a todos os meus ouvintes com todo carinho. Eu gostaria de, inclusive, a Farmácia Santa Cruz, Dr. Carlos André, telefone de contato 3322-6566, endereço Folha 30, lote 8, 9, a Nova Marabá, Cardio Mais Antiga e Col. Dr. Carlos André, cardiologista. Gostaria também de agradecer aqui a Quitanda do Mar, gostaria de agradecer ao Dr. Tiago Barros, a doutora Óticas Helena, Henrique ali, muito obrigado. A todas as óticas nós temos em 3 núcleos, gente. Um atendimento maravilhoso, promoções maravilhosas. Dr. Anderson Rum, ginecologista, atendimento na Medical Center, ao lado do Dakar, endereço Folha 26, quadra 7, lote 12, Nova Marabá. Sala 204 ali, na Medical Center. Eu gostaria de dizer a todos vocês, muito obrigada por cada minuto, por cada segundo que vocês tiraram e dedicaram a vir aqui hoje passar essa informação tão rica, tão nova, mas nova entre aspas, né, que no Brasil já está há 10 anos, mas por ser uma esperança de futuros, apaziguar futuros conflitos, né, porque mesmo que você passe por uma situação difícil, mas depois você seja acompanhado por um grupo, uma formação certa para formar esse movimento, eu acho que já dá oportunidade de você a não rescindir na área, não só criminal, mas também problemas com a família, com amigos, vizinhos, enfim, em todas as áreas dá para aplicar a justiça restaurativa. Mas quando a gente fala, o pessoal foca mais na área judicial, não é verdade? Patrocinador do programa, esses diretores ainda botam para pedir, olha só, gente, o Diário está precisando de apoio se você interessa em ser um colaborador de um programa praticamente de utilidade pública, porque é de utilidade pública mesmo, é um programa independente onde eu loco meu espaço no Grupo Correio, agradecendo ao Grupo Correio pelo espaço que me loca. Você gostaria de participar, querer contato com a equipe, anunciar no meu programa, nas minhas redes sociais, você entra em contato com 91560210, 91560210. Você falar diretamente com a minha equipe ou comigo mesmo, porque esse telefone fica direto comigo. E também, se você quiser acompanhar o programa, ouvir todo o áudio do programa, ver as fotos aqui, acompanhar os vídeos, você acessa www.maravadiario.com
e você se atualiza de tudo que acontece com o programa. E a minha diretora está aqui com um dedinho na frente, assim, dizendo: bem, olha, você vai fazer parte de um grupo de... Vou formar aqui um grupo de justiça restaurativa. Está precisando, viu, Lorena? Você vai organizar. Você já pensou que legal? Coloca ela com esse dedinho assim, aí você vai saber como é que eu me sinto. Você vai se sentir. Gente, o legal do programa é isso, essa descontração. Quero mandar um abraço ao Dr. Jonas e toda a equipe. Dr. Jonas, muito obrigada por tudo. Você, Zélia, obrigada. Lúcia, Lorena, Andrei, Vera, minha querida amiga Vera, esse doce de pessoa. Eu não tenho palavra para dizer a vocês como eu me sinto quando eu entro no ar, quando eu começo a falar, quando eu passo essas informações. Não sei até quando vou continuar no ar. Mas que Deus me abençoe. Enquanto eu tiver condições de tocar o programa, eu vou tocar. Obrigado, um abraço a todos os pais amanhã, principalmente pro Giló aí, pro Nego Louro, um abraço. Esqueci de ti, bichinho. Ó, repara não, é porque eu tô assim meia... É tanta coisa. Queria muito te dar um cheiro amanhã, dizer que você é um amigão, mas você tem um filho maravilhoso. Você é maravilhoso. A todos os pais da Zona Rural, eu dedico esse programa. Até sábado, se Deus me permitir. Cris, um abraço, amigo.